Educação especial. Crianças com transtornos do neurodesenvolvimento, como lidar com autismo, TDAH, dislexia e muito mais. Há uma infinidade de siglas, né, que se a gente começar a falar hoje, a gente passa a noite falando de todas as siglas da saúde mental e principalmente dos transtornos do neurodesenvolvimento. O que é ser neurodivergente? O nosso cérebro tem um funcionamento tido como padrão. Quem é da educação infantil sabe que existem alguns marcos de desenvolvimento. Esses marcos de desenvolvimento acontecem por uma maturação cerebral, ou seja, à medida que o tempo vai passando e da idade da criança, espera-se algum comportamento, algum nível de aprendizado. Quando essa criança fica fora dessa curva, então a gente começa a investigar se tem algum problema do neurodesenvolvimento, seja ele psicomotor ou apenas cognitivo. Alguns transtornos não aparecem cognitivamente e aparecem, né, dando sinais através da questão motora. Por isso é tão importante também a psicomotricidade em sala de aula, tá? Qual é o maior desafio do educador hoje, gente, do século XXI? Além de conhecer todas as práticas pedagógicas, quando a gente fala de prática pedagógica, a gente fala de todos os teóricos da educação que, naquela época, sequer deram, né, um papel primordial para quem tinha algum transtorno. Até porque a maioria dos educadores ou dos pensadores de educação, naquela época, não viam as crianças especiais numa sala regular. Essa galerinha toda que a gente chama de atípico hoje, que atípico quer dizer atípico fora da tipicidade ou fora da linha da normalidade, não estava na educação formal. Então, os pensadores de educação, eles não falaram muito sobre isso. Falaram sobre várias teorias, como o socioconstrutivismo, interacionismo, conteudismo, mas sempre, né, excluindo esse grupo. Quando esse grupo vem para a sala de aula, a gente precisa dar uma passeada melhor e conhecer o funcionamento cerebral, porque só através desse conhecimento é que a gente vai conseguir fazer com que essa criança aprenda, tá? Então, os desafios do educador hoje são gigantescos. A gente precisa ser capaz de identificar e cuidar de cada neurodivergente que a gente recebe. Imaginem vocês numa sala de aula lotada e você não ser capaz de identificar que aquela criança tem dislexia, por exemplo, ou uma descalculia, ou um autismo leve, que na grande maioria tem hiperfoco e traços desse hiperfoco pode ser, sim, enganar o professor e achar que a pessoa é superdotada. Cada funcionamento, existem, sim, alguns planos e algumas técnicas e tabelas que vão fazendo com que a gente identifique cada um. Né? E, assim, à medida que o tempo for passando e através dos cursos, a gente vai mostrando devagarzinho como é que a gente vai reconhecer um aluno TDAH, um aluno dislexo, se a gente é capaz ou não de identificar um autismo mesmo antes dos 2 anos, que eu não sei se a grande maioria está em sala de aula há muito tempo, mas antigamente, né, nem tão antigamente assim, mas mais ou menos 5 anos atrás, só se fechava o laudo do autismo a partir dos 4 ou 5 anos de idade, e hoje a gente já sabe que pode sim se fechar o laudo a partir dos 2 anos, mesmo leve, de acordo com algumas características. Por que é tão importante essa identificação precoce? Porque a estimulação precoce é que vai fazer com que essa criança se desenvolva mais. Existe no nosso cérebro uma coisa chamada janelas do conhecimento. Imaginem vocês um armário gigantesco cheio de gavetinhas. Algumas gavetas têm idades específicas que se abrem normalmente. É como se você puxasse a gavetinha e ela abrisse com maior facilidade. Você tem a senha. Quando passa desse período, essa gaveta ela fica meio que colada. Então, essas janelas do conhecimento ficam mais difíceis de serem conectadas ou serem abertas. É por isso que as estimulações precoces hoje, com a psicomotricidade e com o pessoal da neuropsicopedagogia e da psicopedagogia dentro de sala de aula ou dentro da escola, é tão importante, porque conhecendo os marcos de desenvolvimento e conhecendo que cada criança é capaz de fazer com cada idade e em que idade aquele conhecimento tem que ser trabalhado, vai fazer com que ele lá na frente consiga ler e escrever, né, que é um dos maiores desafios.